Presta bem atenção no que o padre Paulo Ricardo ele falou neste momento, e eu vim aqui compartilhar essas informações com você, que inclusive ele cita até mesmo os adventistas do sétimo dia. É importante você ficar até o final. Esse vídeo é um vídeo react, pausadamente, em alguns minutos. Nós iremos estar fazendo alguns comentários aqui. Enquanto eu comento, eu peço que você comente aqui embaixo também, mas é importante você ficar até o final antes de você comentar, tá bom? Então vamos lá, é um vídeo antigo, mas que eu resolvi trazer para a nossa atualidade, para que a gente possa estar aqui acompanhando a luz da palavra do nosso Deus, que inclusive eu quero utilizar algumas citações poderosas, tá bom? Então não sai, fica até o final. Vou dividir a tela aqui para que a gente possa estar acompanhando exatamente o que o padre Paulo Ricardo ele falou. Eu vou dividir aqui a tela para que a gente possa estar juntos, tá bom? Vamos lá? Olha aí. E agora eu quero acompanhar com você a fala dele aqui. Olha só. Veja que é curtinho, não vai tomar muito tempo, tá bom? Então nós vamos aqui pausadamente, à luz da Bíblia, iremos falar e também usar algumas citações, como eu falei logo no início, umas citações poderosas. Acompanhe aí, não sai e fica até o final. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Veja que o padre, ele é sincero no que acredita e no que ele falou aqui, né? Ele disse que a igreja perde a sua essência se deixar de guardar o domingo. Uma das coisas que eu admiro na igreja católica é que eles são fiéis naquilo que creem. Inclusive, nós sabemos que a mudança do sábado para o domingo, ela aconteceu e foi uma das coisas que a igreja católica ela herdou, que foi a questão da guarda do domingo. E alguns, eu não vou dizer alguns, vou dizer a maioria dos evangélicos acreditam que o domingo é o dia que foi abençoado e santificado por Deus, sendo que não foi. E pelo fato de Cristo ressuscitar no domingo, eles acreditam que tem que viver agora uma nova era, pelo fato da ressurreição de Jesus. Ou seja, com a ressurreição de Jesus, eles acreditam de que o sábado não precisa mais ser guardado porque é coisa do Antigo Testamento. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho essa informação, na verdade um texto da Bíblia, tá bom? Gênesis capítulo 2 e o versículo 3 diz assim, ó, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador tinha feito. Então Deus, ele abençoou, um ponto importante para cada um de nós. Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou. Você deve se perguntar, né? É a perguntinha, uma perguntinha que é bem antiga. Mas Deus se cansa? Não. Mas ele deu o exemplo para que eu e você pudéssemos seguir este exemplo. Deus abençoou e santificou e nos presenteou com um dia especial. E quem descansa em Cristo, nova criatura é. Vamos acompanhar o que o padre continua falando. É só lembrando que o exemplo de Deus em descansar no sábado foi um exemplo para que eu e você pudéssemos seguir, assim como eu e você um dia seguiu o exemplo de Jesus. Eu sei que você um dia foi batizado nas águas, tá bom? Por imersão. Estou falando do batismo por imersão. Mas por que que você foi batizado nas águas? Nas águas? Porque Cristo um dia ele deu o exemplo e eu e você deveríamos seguir também. Nós sabemos que batismo é apenas para pessoas que querem um renovo, uma nova vida, que os seus pecados sejam apagados. Então, em reconhecimento e por obediência, um dia eu e você nós fomos batizados, seguindo o exemplo do nosso mestre.
Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Mestre, do nosso Deus, na santificação do sábado, tá bom? É o que ele pede para cada um de nós. Vamos acompanhar mais uma vez aqui o vídeo. Já estamos quase que finalizando, tá bom? Olha só, acompanhe aí. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, né? Nós estamos aqui diante de não de um detalhezinho, né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. Eles guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado. Como foi citado aqui, nós guardamos o sábado por obediência ao nosso bom Deus. Eu quero utilizar algumas citações que é importante eu utilizar aqui, tá bom? Deixa eu só abrir aqui na página certa para que nós possamos estar aqui acompanhando. Veja o que diz aqui, por exemplo, o Catecismo Valdense. A Confissão dos Valdenses, aqui diz, ó, cita os 10 mandamentos e a oração do Senhor como fundamento de nossa fé e de nossa adoração. Deu para entender? Não deu? Pronto. Vou citar mais uma vez aqui para que a gente possa entender. Vamos lá. Olha só. O Catecismo Valdense diz, ó, acima dos citam os 10 mandamentos e a oração do Senhor como fundamento de nossa fé e de nossa devoção. Continua dizendo, e mais, a fé viva consiste em crer em Deus, ou seja, amá-lo e guardar os seus mandamentos. Calvino, Eterna Regra de Vida, escreveu assim, ó, não devemos supor que a vinda de Cristo nos tenha livrado da autoridade da lei, pois ela é a eterna regra de uma vida santa e devota. E é, portanto, tão imutável como a justiça de Deus, que a lei abrange de modo constante e uniforme. Isso aqui é poderoso, essa citação aqui é impressionante de Calvino. Não devemos supor que a vinda de Cristo nos tenha livrado da autoridade da lei, pois ela é a eterna regra de uma vida santa e devota. Uau! Muito forte, hein? Alguns irmãos, eu não vou dizer todos, mas uma boa parte dos nossos irmãos evangélicos acreditam que em Mateus capítulo 5 e o versículo 17 de que Deus aboliu a lei. De fato, Deus aboliu a lei. As leis civis e as leis cerimoniais, essas de fato foram abolidas na cruz do Calvário. Mas a lei moral, que representa o caráter de Deus, ou que é o caráter de Deus, esse daí com certeza não foi abolido. E a outra lei que não foi abolida e que permanece em vigor até os nossos dias de hoje é a lei de saúde. Que maravilha, hein? Nós, por exemplo, adventistas do sétimo dia, só procuramos simplesmente obedecer à palavra do nosso Deus. Nós escolhemos de forma fiel obedecer não só na santificação do sábado, mas também honrar pai e mãe. Não furtar, não roubar, não matar, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Nós escolhemos obedecer ao nosso bom Deus. Então eu aconselho e convido você também a obedecer ao nosso bom Deus. Você pode se perguntar, mas Cristo não ressuscitou no domingo? Sim, ressuscitou. Mas a ressurreição de Jesus foi uma ordem para dizer assim, meus irmãos, meus filhos, vocês agora vão santificar o domingo. O sábado já passou, é coisa do Antigo Testamento. Foi isso que Jesus fez? Com certeza não. Quer ver como o sábado ele está tão em vigor, é tão real como a luz do sol,
é tão real quanto a sua vida deste momento, que quando Jesus ele fala sobre o abominável da desolação, o que aconteceu, por exemplo, no ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, Jesus, ele lembra, diz assim, ó, orem ao vosso Pai, para que a fuga de vocês não se dê, por exemplo, no inverno e nem no sábado. Por que que Jesus citou o sábado? Porque é ou foi algo importante para Cristo ainda em seus dias e continua sendo importante e será eternamente, de acordo com Isaías capítulo 66. O sábado não será só em vigor aqui na terra, mas será eterno. Você pode abrir no livro de Isaías capítulo 66 e você vai encontrar essa passagem, que será eterno. Eu quero compartilhar aqui, nós já estamos finalizando, tá bom? Olha só essa outra citação, essa daqui também é tremenda, essa daqui é poderosa. Olha o que Billy Graham escreveu em Permanente e Imutável. Ele disse assim, ó, a palavra lei é empregada pelos escritores do Novo Testamento em dois sentidos. Às vezes, refere-se à lei cerimonial do Antigo Testamento que diz respeito à matéria ritualista e regulamentos sobre alimentos, bebidas e coisas desse tipo. Dessa lei, presta bem atenção no que ele falou aqui, ó, no que ele escreveu. Desta lei, os cristãos estão de fato livres. Mas o Novo Testamento fala também da lei moral, que é de caráter permanente e imutável e se acha sintinesa nos 10 mandamentos. Foi o que eu havia falado logo no início. A lei cerimonial, a lei ritualista. Essa lei, ela foi abolida na cruz do Calvário. Mas a lei, os 10 mandamentos, que foi entregue pelo próprio Deus a Moisés, que são os 10 mandamentos, essa lei, ela não foi abolida. Ela permanece em vigor. Então, da mesma forma que Deus deu a ordem para que você não mate, para que você não roube, para que você continue respeitando os seus pais, não fazendo imagem de escultura. Essa ordem veio de Deus, para que a gente não faça tais coisas. Mas também veio uma outra ordem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Vamos finalizar aqui o vídeo com o padre. Vamos lá. Finalizando aqui o vídeo para que a gente possa já dar. Finalizando aqui. Vamos lá. Mas não somente o sábado. Se você for ver a atitude dos adventistas com relação ao Antigo Testamento, né, é uma atitude de muito apego ainda a muitas prescrições do Antigo Testamento. Né? De tal forma que eles ainda estão, de alguma forma, no judaísmo. Né? Eles não entraram na novidade cristã. Né? É claro que se você vai pegar os 10 mandamentos no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos no Antigo Testamento pedem para guardar o sábado. É evidente. Né? Mas nós cristãos não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos numa nova aliança, nós estamos num novo tempo em que, de alguma forma, Deus fez para nós o domingo. Deus não fez e nem criou o domingo para que o povo pudesse santificar e guardar. Você já pensou que, vamos lá, no Antigo Testamento Deus disse assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí Jesus, agora no Novo Testamento, ressuscita e diz assim, ó, o que meu pai escreveu lá no Antigo Testamento não está sendo mais válido, tá bom? Agora vai ser a partir de mim aqui, ó. Nós iremos viver uma nova era, tá ok? Então, aqueles mandamentos lá que meu pai escreveu já não é mais válido, tá bom? Então, vamos viver a partir de mim aqui agora. Oxê, como assim? Então, quer dizer que as palavras escritas em tábuas de pedra pelo próprio Deus não têm mais valor?
Será se Jesus estaria descontradizendo o que o seu pai havia falado na antiguidade e que foi uma coisa que passou de geração a geração? Quer dizer que a questão da lei, falando sobre a lei, incluindo o sábado também, ele passou de geração a geração, a geração, a geração, chegou até Cristo. Opa, aqui não. Vamos, o que passou, passou, agora nós vamos viver a partir do Novo Testamento. Não. Jesus não aboliu os 10 mandamentos e muito menos o sábado. Eu citei aqui que foi algo importante para Cristo em sua época e é importante para mim e para você. Cristo disse, ó, é tão de valor o sábado que ele disse assim, ó, orem ao vosso Pai para que a fuga de vocês não se dê no inverno e nem no sábado. E nem no sábado. Ah, mas os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana. E desde quando? Desde quando se reunir, se tornou uma data oficial, quer dizer que se tornou uma data oficial ali, por exemplo, é, é, a, a, a eles se reunirem no primeiro dia da semana? Houve uma mudança? Com certeza não. Então que o nosso bom Deus nos abençoe. E o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e nos conceda a sabedoria da palavra dele. Tá bom? E eu vou citar mais uma vez. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado, o 7º dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Nós somos adventistas do 7º dia. E procuramos estudar a Bíblia de forma responsável e compartilhar de forma mais responsável ainda. E se nós guardamos o sábado como um dos mandamentos de Deus, da mesma forma que nós guardamos o sábado, nós guardamos não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho com o teu próximo, honra teu pai e a tua mãe. Nós observamos não só o 4º mandamento da lei de Deus, mas todos os mandamentos. Que o nosso bom Deus te abençoe neste momento. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus. Não esquece de comentar, não esquece de deixar o teu gostei no vídeo, não esquece de compartilhar. E confere se você já é inscrito aqui no canal. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe de forma especial. Tchau.